Olá humanos, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu quero falar para vocês sobre como está o processo de desenvolvimento do jogo do porco, que na verdade não existe mais, né? Eu vou explicar isso logo, calma aí. Então, eu estava sumido um tempo atrás porque eu tive alguns problemas, eu tive que pausar o desenvolvimento dos meus projetos, então eu tinha sumido por um mês praticamente, e agora finalmente estou de volta. Eu queria falar pra vocês que não existe mais o jogo do porco, não estava dando muito certo, né? Quem sabe eu não faça algo relacionado ao porco no futuro, né? Colocando um porco com metralhadoras e mísseis, vai ser muito interessante. Mas na questão é que um jogo de puzzles no qual eu estava fazendo não estava ficando da forma bem como eu queria, principalmente na parte de planejamento, né? Porque desenvolvimento em si não é algo assim tão complicado para mim. É claro que criar um jogo é difícil, desenvolver um jogo é muito difícil, exige muita coisa, e eu só consigo ter um pouco dessa facilidade hoje em dia porque faz muitos anos no qual eu programo, muitos anos que eu conheci Unity, mas a principal dificuldade minha era para planejar os puzzles, porque eu não tenho referência em jogos de puzzles. Eu nunca joguei muito jogo de puzzle, por mais que eu ache muito interessante, né? Eu nunca fiz muito questão, né, de jogar esse tipo de jogo. E isso me criou um vazio na minha mente, que eu não conseguia planejar nem mesmo um mapa direito. Eu tinha algumas ideias, mas na hora que eu ia me expor no papel, as coisas não desenrolavam. Isso me incomodava muito porque eu queimava metade dos meus neurônios, minha cabeça estava fritando e eu não conseguia criar um mapa. E aí essa frustração, né, me fez pensar um pouco. E eu descobri que talvez eu devesse voltar um pouco às minhas raízes, né, de jogos que eu gosto mais. Que são jogos mais arcade, de destruição, de aventura e ação e assim diante. Talvez puzzles para desenvolver não seja para mim. E aí eu tomei a difícil decisão de abandonar o projeto do porco, né, e iniciar um projeto de jogos de perseguição policial com a mesma pegada gráfica um pouco parecida com o jogo do porco, né, low poly. Só que esse jogo ele não vende agora, eu já tenho ideia de jogos de perseguição top-down já faz bastante tempo. E eu já tinha em mente um jogo de perseguição com algumas coisas, inclusive eu ia fazer em parceria com um amigo, um jogo de perseguição bem avançado na verdade, com vários recursos e mecânicas bem diferenciadas assim. Só que meu problema é aquele lance, né, de terminar o projeto como eu já tinha explicado antes. Então eu resolvi parar entre aspas, né, porque ele mal tinha começado, mas tinha algumas coisas planejadas já. Então eu resolvi dar uma pausa naquilo lá e pegar a base da base que eu já tinha feito naquele outro jogo de perseguição, né, que tinha as ideias diferentes, e adaptar ele para esse jogo de perseguição que eu estou fazendo agora. Só que, diferentemente daquele jogo de antes de perseguição, agora esse aqui ele é muito mais simples do que aquele outro, né? Então eu vou ter muito menos problemas do que o outro que eu estava fazendo em conjunto com o meu amigo. E depois eu foco nesse outro jogo de perseguição que é mais complexo. Então o que eu queria mesmo assim para ser esse jogo, para dar identidade a esse jogo, era seguir a linha dos jogos Paco e Smash Bandits. Esses dois jogos, né, tanto Paco como o Smash Bandits, eles são jogos de perseguição top-down. No jogo Smash Bandits, você é basicamente correr e bater em tudo, explodir as coisas, explodir os carros da polícia e é isso, né? Fugir o que der. No jogo Paco, você é um piloto de fuga e você tem que atirar nos carros da polícia e tentar fugir, né? E levar os caras que estão roubando. A diferença desses dois jogos é que Paco não tem tanta destruição de cenário, mas tem tiro, né? Enquanto o Smash Bandits você tem destruição de cenário, mas você não atira. Isso é uma coisa que eu quero unir no meu jogo, é poder destruir cenário e você ainda poder atirar. Como esse jogo ele é mais simples do que eu queria fazer anteriormente, eu não vou ter a destruição total de cenário, né? Eu queria pôr assim naquele outro jogo, mas nesse aqui eu vou ter que dar uma
uma capada basicamente, porque criar destruição de cenário é uma coisa complexa e que não é muito viável fazer atualmente na Unity, que é a engine que eu uso no momento. A Unity ela não tem esse sistema de destruição de cenário, pelo menos não nativamente. E essa é uma característica que me faz olhar meio torto assim para a Unreal, né? Porque a Unreal tem um sistema de destruição chamado Chaos, que você consegue quebrar a mesh de um objeto em várias partes, né? Inclusive partes bem pequenas, né? Com muitos detalhes. Você consegue fazer explosão, quebrar tudo e é muito lindo, de verdade. Mas enfim, então como esse jogo é mais simples, eu vou colocar apenas destruição em algumas partes específicas do cenário, né? Alguns objetos específicos, como tanques de combustível, postes, cercas, muros, etc. Né? E uma coisa bem legal que eu vejo, principalmente no Smash Bandits, é que os carros eles têm níveis de destruição. Então, um carro muito fraco, ele consegue apenas quebrar objetos fracos, placas, cercas de madeira, etc. Veículos muito fortes, como um tanque de guerra, por exemplo, ele consegue passar por cima de tudo praticamente. Você consegue destruir outros carros quando bate, você consegue derrubar paredes de concreto, você consegue também. Então seria bem interessante fazer esse tipo de mecânica. Eu também posso aliar esse destruição com o tiro, né? Então eu posso criar um sistema de tiro onde as balas elas têm diferentes propriedades e eu posso fazer com que elas interajam com o mapa, seja destruindo o cenário ou destruindo os próprios inimigos, né, como os carros da polícia. E outra característica que eu vou pôr no jogo vai ser um sistema de ondas de carros de polícia, né? Então, conforme vai passando os níveis, ou seja, as ondas, eu vou colocando policiais mais fortes, né, com armamento pesado, e isso vai aumentar a dificuldade do jogo. Essas características que vão moldar o jogo na forma que eu quero atualmente, um jogo apenas de ondas, na qual posso destruir o cenário e sair correndo igual um maluco. Por enquanto é apenas isso, né? Parece que é pouca coisa, mas é dor de cabeça bastante que eu tenho, né? E eu quero mostrar pra vocês, né, nessa última semana que eu estive trabalhando nele, quais foram os resultados que eu tive. Então, o sistema de movimentação do jogador já está praticamente pronto. Eu consigo andar pelo mapa, né? O veículo consegue andar pelo mapa, você consegue atirar, você consegue explodir as coisas também. E um veículo pode também ter duas armas e você também pode usar elas em simultâneo. Você pode, por exemplo, ter um carro forte que ele tem uma metralhadora e também tem um lança-mísseis. E você vai por onde você passa, você tem uma parede muito forte, você vai dar com isso na parede, explode ela. Ou você tem um monte de carro de polícia te perseguindo, você explode eles também. E esse sistema está praticamente pronto, né? Eu também já fiz o sistema de destruição de cenário, né? Então eu posso colocar muitos assim, objetos de decoração que vão ter interação. Então, se você bate uma caixa de lixo, por exemplo, essa caixa de lixo vai sumir, você vai só virar poeira, né? E outra coisa bem interessante, né, que é o sistema de tráfego de veículos que eu coloquei, né, para dar uma vida a mais na cena. Então eu posso criar pequenos trechos na qual os carros vão andar. E quando esses carros entram em interação com a coisa e eles levam dano, eles param e eles também podem explodir caso leve muito dano. E também um grande trunfo, né, que é o sistema de AI do jogo, né, inteligência artificial, que eu gostei muito do resultado, né, por mais que tenha alguns leves problemas, mas que eu amei muito o resultado foi o sistema de inteligência artificial dos policiais que eu consegui fazer, porque para um mapa muito grande, muito massivo, com muitos objetos, pode ser que fique inviável, principalmente em mapas dinâmicos que vão sofrer alterações. Pode ser que fique inviável criar uma nave mesh, tanto pelo tamanho como pela complexidade. Então eu pensei, cara, como é que eu vou fazer um carro desviado de uma casa, né, se eu não tenho nave mesh? E aí que eu pensei, né? Se o mapa é um pouco aberto, né, e apenas alguns objetos têm interação, como casas,
eu posso simplesmente fazer com que esse objeto ele vire para um lado ou para o outro, né? E aí eu fiz um cálculo que ele calcula assim a distância do objeto que ele está indo. Eu também calculo qual o ângulo assim, né, de que ele tem que virar para desviar desse obstáculo. E funcionou perfeitamente, né? E isso juntado com vários personagens em cena, fica muito interessante. Você vê um carro da polícia vindo de um lado, um carro vindo do outro. E outra característica que eu já consegui fazer até o momento foi o sistema de hordas, né? As ondas do jogo, né? Sejam níveis, tanto faz. O que acontece, né? O jogador ele tem que sobreviver a essas ondas de carros de polícia. Então ele tem que destruir uma quantidade específica de carros para passar para o próximo nível. E esse sistema também já está pronto praticamente, né? E o que acontece nesse sistema? Ele tem a quantidade certa de veículos que pode instanciar na cena. Então, por exemplo, eu posso ter 10 carros de polícia e 2 tanques. Ou eu posso ter 10 carros de polícia, 3 com metralhadoras e um tanque, né? E assim em diante. Eu posso configurar quantos objetos que eu quero por cada nível. Então esse foi o resultado de como ficou o jogo até o momento. Muito obrigado a quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo, galera.